Aqueles que pegam, aqueles que são pegos. Parte 3. Terceiro dia do mês fogo inferior, nono mês, 9h48. Sebas abriu a porta principal. Como de costume, ele foi à guilda dos aventureiros de manhã e registrou todos os pedidos no quadro de avisos em seu caderno antes que os aventureiros pudessem levá-los. Sebas havia transcrito toda a informação que obtivera na capital real, até mesmo as fofocas de rua, em papel e depois a enviara para Nazarick. A análise de dados era um processo difícil, por isso foi deixado inteiramente para os intelectuais de Nazarick lidarem. Ele passou pela porta e entrou na casa. Alguns dias atrás, Solução teria vindo cumprimentá-lo. Mas hoje. Bem-vindo, de volta. Sebas, Esta tarefa estava a cargo da garota de fala suave, agora ela estava com roupa de empregada cuja saia longa cobria suas pernas. No dia seguinte à recepção de Tsuari, houve uma discussão e decidiram que ela trabalharia nessa casa. Eles poderiam tê-la tratado como convidada, mas Tsuari recusou. Ela disse que se sentia desconfortável por ser tratada como hóspede, pois foi resgatada por Sebas. Embora não se qualificasse como recompensa por sua gentileza, ela esperava poder fazer algo para ajudar em casa. Depois de ver quais eram suas verdadeiras intenções, ele começou a se sentir desconfortável também. Em outras palavras, ela entendia que sua posição aqui era precária, que ela era uma fonte de problemas para esta casa, e então queria trabalhar o máximo que pudesse para evitar ser descartada. É claro que Sebas dissera a Tsuari que ele não a abandonaria. Se ele fosse do tipo que poderia descartar alguém com ninguém a quem recorrer, então não haveria motivo para tê-la resgatado. No entanto, ele não tinha o poder de persuasão para curar as feridas no coração de Tsuari. Estou de volta, Tsuari. Fez bem seus deveres? Tsuari assentiu. Ao contrário de como ela tinha sido quando se conheceram, seu cabelo estava bem aparado e ela usava um pequeno laço com babados brancos. Fiz bem. Ótimo. É bom ouvir isso. Ela parecia tão sombria como sempre e sua expressão dificilmente mudava, mas ser capaz de viver como um ser humano gradualmente aliviou o medo que a dominava. Sua fala estava muito mais clara agora. O que realmente me preocupa é o que ainda reside em seu coração. Sebas andou e Tsuari caminhou com ele. Tecnicamente falando, seria uma violação de etiqueta uma empregada como ela andar ao lado de Sebas, seu superior. No entanto, Tsuari nunca havia sido treinada como empregada e não entendia tais formalidades, e Sebas não queria educá-la nesses assuntos. O que teremos hoje? Guisado, de batata. Muito bom. Não vejo a hora para provar. Sua comida é deliciosa, Tsuari. Ela corou e baixou o rosto quando Sebas a elogiou com um sorriso. Suas mãos nervosamente seguraram o avental de uniforme de empregada. O senhor é muito gentil. Não, eu não sou, é apenas o que penso. Eu não sei nada sobre culinária, então você me fez um grande favor. Tem os ingredientes que precisa? Diga-me se há algo que gostaria que eu comprasse. Sim. Eu informo quando precisar. Tsuari andava normalmente dentro da casa e na frente de Sebas, mas ela ainda tinha uma aversão ao mundo exterior. Como ela não podia trabalhar ao ar livre, Sebas assumiu a tarefa de comprar ingredientes e assim por diante. Os pratos de Tsuari dificilmente tinham algum diferencial gastronômico. Ela fazia pratos simples e cotidianos. Como esses pratos não exigiam ingredientes caros, eram facilmente obtidos nos mercados. Sebas também havia aprendido sobre os ingredientes no mercado e os alimentos e bebidas deste mundo. Ele considerava estar matando dois coelhos com uma cajadada só. Um flash de inspiração de repente atingiu Sebas. Vamos fazer compras juntos depois. Um olhar de choque apareceu no rosto de Tsuari, e então ela sacudiu a cabeça timidamente. Seu rosto ficou pálido por um momento e ela começou a suar frio. Eu acho, melhor não. Sebas pensou, como esperado, mas não deixou transparecer. Desde que ela começou a trabalhar, Tsuari se recusava a fazer qualquer coisa que pudesse envolver sair de casa. A fim de suprimir o medo profundamente marcado dentro de si, ela pensava nessa casa como sua fortaleza absoluta.
Em outras palavras, ela traçara um limite para dizer a si mesma que esse lugar era diferente do mundo exterior, do mundo que a machucara. Essa era a única maneira que ela encontrou para conseguir ter forças para fazer algo. No entanto, se isso continuasse, Tsuari nunca seria capaz de sair de casa, e Sebas não poderia mantê-la aqui por toda a vida. Sebas sabia que era muito cruel esperar que Tsuari caminhasse entre as massas, dada sua condição mental. Ele deveria ter passado mais tempo para ajudá-la a se acostumar a estar perto dos outros novamente, mas isso, naturalmente, exigia tempo. Sebas não pretendia se esconder ou passar o resto de sua vida neste lugar. Ele era um estranho que havia se infiltrado na cidade apenas para coletar informações. Caso seu mestre emitisse a ordem para se retirar, então ele precisaria continuar treinando Tsuari para lhe dar possibilidades adicionais, em preparação para quando tal dia chegasse. Sebas parou no meio do caminho e olhou diretamente para Tsuari. Ela corou e abaixou a cabeça timidamente, mas Sebas pegou suas bochechas com as duas mãos e levantou o rosto. Tsuari, eu entendo seus medos. Mas espero que se acalme. Eu, Sebas, te protegerei. Esmagarei todo e qualquer perigo que se aproximar, eu te garanto que não será ferida. Tsuari, por favor, saia comigo. Quando tiver medo, pode fechar os olhos. Quando Tsuari hesitou, Sebas segurou suas mãos delicadas. O que ele disse em seguida foi terrivelmente injusto para ela. Não confia em mim, Tsuari? O silêncio encheu o corredor. Por um momento, o passar do tempo estava mais lento entre eles. No final, os olhos de Tsuari ficaram úmidos e seus lábios macios se separaram revelando seus dentes brancos perolados. Sebas-sama, o senhor é muito ardiloso. Quando pergunta assim, como eu poderia recusar? Apenas relaxe. Apesar da minha aparência, sou muito forte. Deixe-me colocar desta forma. Em todo o mundo existem apenas 41 que são mais fortes do que eu, bem, e mais alguns. Isso é muito. Dado o modo como foi dito, Tsuari chegou a pensar que Sebas estava apenas contando uma piada para tranquilizá-la, então ela sorriu em resposta. Sebas viu isso e sorriu de volta sem dizer nada. Sebas começou a andar novamente. Ele sabia que Tsuari estava espiando seu rosto discretamente, mas ele não deu atenção. Sebas sabia que Tsuari tinha alguns indícios de atração por ele. Contudo, Sebas sentia que era algo como gratidão por salvá-la de seu tormento. Era semelhante a uma lavagem cerebral, ou mesmo a confiança que ela depositava em alguém confiável. Além disso, Sebas tinha a aparência de um idoso e talvez Tsuari tivesse confundido seu acalento afetuoso com o amor romântico. Mesmo que Tsuari sentisse amor genuíno por Sebas, ele não achava que poderia devolvê-lo adequadamente. Afinal, ele estava escondendo várias coisas dela, e suas respectivas circunstâncias estavam muito distantes uma da outra. Então eu te buscarei depois de discutir algumas coisas com a Milady. Solução. O humor de Tsuari ficou sombrio. Sebas sabia o porquê, mas se manteve em silêncio. Solução mal havia se encontrado com Tsuari. No máximo trocaram alguns olhares antes de Solução sair sem dizer uma palavra. Qualquer um se sentiria desconfortável por ser ignorado assim e, no caso de Tsuari, ela provavelmente ficaria aterrorizada. Não se preocupe. A Milady é assim com todos. Não é como se ela fosse assim apenas com você, mas sendo honesto, às vezes ela é um pouco obstinada. Mas mantenha isso entre nós, sabe o porquê? Sebas sorriu, e depois de terminar suas palavras meio brincalhonas, o desconforto no rosto de Tsuari se iluminou um pouco. É que muitas vezes ela faz birra quando vê garotas bonitas. Como eu poderia, eu não sou nada como. Solu. Tsuari acenou freneticamente as mãos como se quisesse ignorar aquelas palavras. De fato, Tsuari era bela, mas nada que se comparasse à Solução. Todavia, os dizeres do ditado "a beleza estava nos olhos de quem vê" entrou em vigor. Em termos de aparência, eu prefiro você em vez da Milady. Que? Não, pode. O rosto de Tsuari ficou vermelho enquanto ela o abaixava. Sebas olhou gentilmente para ela, então viu sua expressão mudar e suas sobrancelhas franzirem. E eu sou imunda. Sebas suspirou por dentro enquanto observava o rosto de Tsuari se encher de tristeza. Então, ele se virou para ela e disse:
Certamente, é assim que as joias são. As sem manchas ou trincas valem mais e são consideradas mais puras. O rosto de Tsuari ficou ainda mais triste quando ela ouviu essas palavras. No entanto, as pessoas não são pedras preciosas. Tsuari de repente levantou a cabeça. Tsuari, você parece se considerar suja. Mas quem pode julgar a pureza de um ser humano? Existem padrões para pedras preciosas, mas quem estabelecerá os padrões para as virtudes de um ser humano? Existe algum valor comum a ser superado? Alguma opinião pública que deve ser respeitada? Isso significa que todos os pensamentos e opiniões de outras pessoas podem ser descartados? Sebas parou aqui e continuou. Cada um tem sua definição diferente de beleza. Se a beleza não pode ser determinada pela aparência de alguém, então, em minha opinião, não podemos determinar a beleza baseando-se apenas no que as pessoas viveram, mas sim pela forma como elas são por dentro. Eu não sei o que você passou e estamos convivendo aqui há poucos dias, mas o que eu sei é que a pessoa dentro de você está muito distante do conceito de imundo, muito mais do que possa imaginar. Sebas se calou e seus passos ecoaram pelo corredor. Tsuari parecia ter se decidido e ela disse: Se o senhor sente que eu sou pura, então me abra. Sebas prontamente a abraçou antes que ela pudesse terminar suas palavras. Para mim, você é muito linda. Os olhos de Tsuari se encheram de lágrimas quando ela ouviu as palavras suaves de Sebas. Ele gentilmente acariciou as costas de Tsuari, que então lentamente a soltou. Tsuari, me perdoe. A Milady me chama e eu preciso responder. Tudo bem. Sebas deixou Tsuari, agora de olhos vermelhos se curvando atrás dele, e bateu na porta. Ele a abriu sem esperar por uma resposta. Ao fechá-la, sorriu para Tsuari, que o espionara o tempo todo. Esta casa foi alugada, por isso não era muito mobiliada apesar de seus muitos cômodos. Ainda assim, este cômodo foi preenchido com mobiliário elegante, o suficiente para impressionar qualquer hóspede. Claro, qualquer um que soubesse o mínimo perceberia que nenhum dos móveis ali era uma antiguidade venerável e que a sala inteira era vazia de estilo ou qualquer profundidade cultural. Milady, aqui estou. Obrigada, Sebas. Solução: a falsa mestra da mansão tinha uma expressão airada no rosto enquanto descansava no sofá no centro da sala. Porém, isso era apenas uma encenação. Isso porque Tsuari, a intrusa, também estava na casa, então ela teve que colocar a máscara de uma herdeira orgulhosa. Os olhos de Solução deixaram Sebas para se focarem na porta. Ela já foi? Creio que sim. Os dois olharam para o rosto um do outro e Solução falou em tom normal. Quando o senhor vai se livrar dela? Solução sempre fazia a mesma pergunta sempre que se encontravam, e Sebas sempre dava a mesma resposta. Quando chegar a hora. Em circunstâncias normais, isso seria o fim. Solução suspiraria deliberadamente e depois descartaria o assunto. Entretanto, Solução não parecia inclinada a deixar de lado hoje, pois continuou perguntando. O senhor poderia me dar uma indicação clara de quando será a hora? Pelo que sabemos, esconder essa humana pode nos trazer problemas. Isso não viola as ordens de Ain-sama? Não houve problemas até agora. Temer humanos e os problemas que eles podem fazer, dificilmente é a atitude que um servo de Ain-sama deveria ter. Silêncio mortal reinou entre eles, e Sebas calmamente exalou. A situação estava muito ruim. Solução não tinha expressão em seu rosto, mas Sebas podia dizer que ela estava fervendo de raiva por suas ações. Esta casa pode ser apenas uma base temporária, mas Solução a considerava como uma ramificação de Nazarick, e o fato de uma humana estar morando aqui sem permissão a deixava muito infeliz. Solução não tinha feito qualquer movimento para prejudicar Tsuari até agora devido a ser impedida forçadamente por Sebas. No entanto, se as coisas permanecessem assim, talvez esse impedimento se tornasse ineficaz. Sebas estava ciente de que estava ficando sem tempo. Sebas-sama. Uma vez que aquela humana violar as ordens que o Ain-sama estabeleceu, ela não ficará em nosso caminho. Sebas terminou a frase sem dar chance para a Solução de continuar. Por sua vez, ela o olhou sem emoção, então assentiu indicando que entendia. Então eu não direi mais nada. Sebas-sama, mas por favor, não esqueça as palavras que acabou de dizer.
Não esquecerei. Solução. Ainda assim, o tom silencioso de Solução escondia emoções tão poderosas que fizeram Sebas parar. Ainda assim, Sebas-sama. Não deveríamos reportar a presença dessa Tsuari ao Ain-sama? Sebas ficou em silêncio. Depois de alguns segundos ele respondeu. Creio que não será problema. Seria um incômodo desperdiçar o tempo de Ain-sama com uma humana insignificante. Entoma e as outras regularmente entram em contato com o Senhor através do mensagem. Por que não a mencionar quando isso acontecer? Ou há algo que o Senhor deseja esconder? O que está insinuando? Eu não tenho tais pensamentos. Nem em meus pesadelos eu posso afirmar que tudo que o Senhor fez não foi para seu próprio ganho pessoal. Estou certa. O ar entre eles ficou tenso. Sebas sabia que Solução estava escolhendo deliberadamente este tópico, e ele estava ciente do perigo de suas palavras. Cada habitante de Nazarick tinha lealdade absoluta a Ainz ou ao Gon para cada um dos seres supremos. Era certo que todos se sentiam assim, especialmente os guardiões. Até mesmo o mordomo assistente, Eclair, que planejava tomar Nazarick para si, sentia sincera lealdade e respeito pelos 41 seres supremos. Naturalmente, Sebas tinha tal lealdade. Dito isso, ele ainda achava que era errado abandonar um ser miserável apenas por medo do perigo. Contudo, ele também entendia que a maioria daqueles em Nazarick não aprovaria esse curso de ação. Não, ele só achava que entendia. A atitude de Solução de alguns segundos atrás claramente o informara da extensão de sua ingenuidade. Solução foi séria. Ela poderia muito bem enfrentar Sebas, que era um dos mais graduados e um dos mais fortes combatentes corpo a corpo de Nazarick, dependendo de sua resposta. Ele não esperava que Solução fosse tão longe para remover um problema. Sebas sorriu. Ao ver aquele sorriso, os olhos de Solução se encheram de surpresa. Claro. Não foi por ganho pessoal que eu não relatei isso ao Ain-sama. Existe alguma prova que suporte isso? Eu aprecio a técnica culinária daquela garota. O senhor diz, os pratos que ela faz? Era como se houvesse um ponto de interrogação no topo da cabeça de Solução. Sim. Além disso, não seria suspeito se apenas duas pessoas vivessem em uma casa tão grande. Possivelmente. Solução não teve escolha a não ser concordar com essa inquirição. Qualquer um acharia estranho que uma casa tão grande fosse pouco ocupada, ainda mais com todo o dinheiro gasto ao alugá-la. Eu sinto que precisamos de algumas pessoas por perto. Além disso, não seria ruim se não pudéssemos servir um único prato se os convidados chegassem? Quer dizer, o senhor está usando aquela humana como camuflagem? Precisamente. Mas por que o senhor quis usar aquela humana em particular? Estou interessado na Tsuari. Eu sinto que mesmo que ela tenha suas dúvidas sobre nós, ela nunca as tornaria públicas. Faz sentido para você? Solução pensou brevemente no assunto e depois assentiu. Certamente. Perfeito. Isso é meramente um despiste, então não há necessidade de procurar a permissão do Ain-sama para isso. Por tudo o que sabemos, ele pode nos castigar e dizer: vocês mesmos devem lidar com esses pequenos detalhes. Foi assim que Sebas se explicou calmamente a, agora silenciosa, Solução. Agora compreende minhas intenções? Sim. Ótimo, assunto encerrado. Sebas parou no meio do caminho porque ouviu algo parecido com dois objetos duros colidindo. Foi um som muito suave. Provavelmente ninguém além de Sebas teria ouvido. Aquele barulho desordenado se repetiu novamente, e ele estava certo de que tinha sido deliberadamente feito. Sebas abriu a porta da sala e entrou no corredor, concentrando seus sentidos. Eles congelaram quando perceberam que o som vinha da aldrava da porta principal. Ninguém jamais havia batido naquela porta desde que haviam chegado à capital real. Eles haviam conduzido seus negócios pessoalmente e nunca pediram a ninguém para ir à casa. Isso porque estavam preocupados que os outros se perguntariam o porquê uma casa tão grande só era ocupada por duas pessoas. Mas agora, alguém veio visitá-los. Certamente algum tipo de problema estava a se desenrolar. Sebas manteve Solução na sala e caminhou até a porta principal, onde ele levantou a tampa do ilhó da porta.
Ele podia ver um homem gordo do lado de fora, e soldados do exército real o ladeando por trás, esperando por ordens. O homem rechonchudo estava bem vestido e usava roupas de boa qualidade. Ele tinha um distintivo pesado no peito que refletia uma luz acobreada. Seu rosto vermelho e suado também era bem rechonchudo e tinha um brilho oleoso, provavelmente devido às muitas refeições fartas. Nos fundos do cortejo havia um homem de aparência estranha. Sua pele pálida parecia nunca ter visto o sol antes. Seus olhos estavam aguçados e seu rosto magro parecia com algum predador, um coletor de cadáveres, na verdade. Suas roupas escuras pendiam frouxamente sobre ele, certamente portava algum tipo de arma. Ele irradiava um cheiro de sangue e malícia, isso alertou o sexto sentido de Sebas. Sebas não tinha ideia de quem era esse grupo de desajustados ou o que eles queriam. Posso saber quem chama? Eu sou o inspetor, Staffan Eivish, relatou o homem gordo à frente do grupo. Sua voz era estridente e um pouco desafinada. Inspetores eram funcionários públicos que mantinham a ordem na capital real. Poder-se-ia dizer que eles eram os comandantes dos guardas que patrulhavam a capital e tinham grande autoridade. Sebas não tinha ideia do porquê esse homem chamado Staffan tinha vindo, e isso o preocupava. Staffan ignorou a reação de Sebas e continuou. Eu confio que está ciente que as leis do reino proíbem o tráfico de escravos. Essa lei foi proposta pela própria princesa Renera e colocada em vigor após ser revisada pelo parlamento. O relatório que recebi indica que os habitantes deste domicílio violaram essa lei. Assim, desejo investigar o assunto. Staffan pontuou sua declaração, dizendo: Posso entrar, por favor? Sebas hesitou e quando o fez, começou a suar frio. Ele pensou em muitas desculpas para negar sua entrada, mas negá-lo poderia levar a maiores problemas no futuro. Não havia garantia de que Staffan era realmente quem ele disse que era. Todos os servidores públicos do reino tinham que usar distintivos como Staffan, mas não havia como dizer se ele era ou não um funcionário legítimo do Estado. Até onde sabia, podia ser falso, embora a penalidade por isso fosse muito severa. Dito isso, que mal faria permitir que vários humanos entrassem? Se pretendessem recorrer à violência, Sebas poderia facilmente lidar com eles. De fato, serem impostores só serviriam aos propósitos de Sebas. Não havia como dizer o que Staffan pensava do silêncio contemplativo de Sebas. Mais uma vez, ele perguntou: Se possível, posso ter uma audiência com o dono da casa? Embora nada possa ser feito se o dono não estiver, mas estamos aqui para conduzir uma investigação. Será problemático se voltarmos sem nada. Staffan sorriu. Não havia sinal de humildade em seu sorriso. Ele ocultava tons de intimidação através do abuso de poder. Antes disso, eu gostaria de perguntar: quem é aquele homem lá no fundo? Aquele é o suculento. Ele representa o estabelecimento que relatou o incidente para mim. Sou suculento. Será um prazer conhecê-lo. Depois de ver o sorriso falso de suculente, Sebas sentiu uma sensação de derrota rastejando em sua direção. Seu sorriso era como o de um caçador impiedoso zombando de sua presa ao observá-la entrar em sua armadilha. Ele certamente deve ter feito todos os arranjos apropriados com todas as partes apropriadas antes de se aproximar dele, um misto de coragem e ousadia. Sendo esse o caso, Staffan provavelmente se encaixava como um oficial adequado. Eles certamente estariam preparados para qualquer recusa da parte dele. Sendo esse o caso, seria melhor aguardar e ver o que prepararam. Compreendo. Informarei imediatamente a Milady de sua presença. Espero que os senhores tenham a gentileza de esperar aqui por um momento. Claro, esperamos sim, pode ir. Só não demore demais. Nós não temos o dia todo. Suculente zombou, enquanto Staffan deu de ombros. Farei o possível. Então, por favor, me deem licença. Sebas abaixou a tampa do ilhó e virou-se para a solução. Antes disso, porém, ele precisava dizer a Tsuari para se esconder no interior da casa. Ele pediu que soldados esperassem do lado de fora, e assim trouxe Staffan e Suculente para dentro. Ambos ficaram visivelmente chocados quando viram solução. Seus rostos ficaram estampados com surpresa, talvez não esperassem ver uma mulher tão bonita.
A expressão de Stefan lentamente ficou lasciva, seus olhos vagando entre o rosto e os fartos seios. Havia um olhar sombrio de luxúria em seus olhos. Em contraste, o rosto de Suculent gradualmente se contraiu, sem a intenção de relaxar. Ficou claro qual deles era mais digno de cautela. Sebas pediu que se sentassem no sofá, ficando de frente para a Solução. Solução, que já estava sentada, se apresentou a Stefan e Suculent, que estavam se ajeitando no sofá. Então, qual é o problema? A pergunta de Solução trouxe uma tosse exagerada de Stefan, que disse. Um certo estabelecimento relatou que alguém havia levado uma de suas funcionárias. Ao mesmo tempo, ouvi dizer que a pessoa responsável pagou uma grande quantia de dinheiro sujo a outro trabalhador. Nosso país proíbe o tráfico de escravos, isso não soa como infringir a lei para a senhora? A voz de Stefan ficou cada vez mais animada e áspera, mas a resposta de Solução foi completamente desinteressada. Oh, jura? Seu tom quase fez os dois revirarem os olhos. Eles estavam claramente tentando intimidá-la, mas não esperavam uma resposta dessa. Meu criado lidará com todas essas coisas problemáticas. Sebas, cuide disso por mim. Tem certeza? Se as coisas correrem mal, a senhora pode se tornar uma criminosa. Estou tão assustada. Me informe quando eu estiver prestes a me tornar uma criminosa. Sebas. Solução sorriu amplamente para eles quando se levantou. Divirtam-se. Ninguém pôde detê-la quando saiu. Naquele instante, eles perceberam exatamente o quão poderoso o sorriso de uma mulher bonita poderia ser. Antes que o trancar da porta pudesse escoar pela casa, eles ouviram suspiros de surpresa quando os soldados do lado de fora testemunharam a boa aparência de Solução. Então eu ouvirei os senhores em nome de Milady. Sorrindo, Sebas sentou-se diante deles. Stefan recuou quando viu seu sorriso, mas Suculent decidiu falar em seu nome para ajudar a manter o controle da situação. Bem, se diz. Assumirei a conversa aqui, Sebas-san. Como o Avis-san disse na porta, uma das pessoas no nosso estabelecimento desapareceu. Nós questionamos um homem, e ele disse que a entregou por dinheiro. Eu pensei, isso é tráfico de escravos, o mesmo que é proibido no reino? Eu não estava disposto a acreditar que um dos nossos funcionários pudesse realmente fazer uma coisa dessas, mas eu não tive escolha senão relatar isso. De fato. Não podemos perdoar a degeneração que o tráfico de escravos traz. Stefan bateu a mesa. Por essa razão, meu caro Suculent aqui relatou este caso, mesmo correndo o risco de manchar a reputação de seu negócio. Um exemplo de cidadão modelo. Suculent assentiu em agradecimento enquanto Stefan balbuciou seus dizeres. Obrigado, Avis-sama. Que tipo de farsa é essa? Sebas pensou. Sua mente estava analisando as possibilidades. Os dois estavam claramente em conluio. Sendo esse o caso, era quase certo que eles tinham tomado precauções amplas antes de fazerem esse movimento. Sendo esse o caso, sua derrota seria certa. Ainda assim, ele precisava minimizar suas perdas, mas como? Ignorando isso por um momento, quais eram as condições para a vitória de Sebas? Como mordomo de Nazarick, a condição de vitória de Sebas era eliminar o problema e não deixar as coisas se acumularem. Proteger Tsuari definitivamente não fazia parte disso. Contudo, acredito que o homem que afirma ter recebido o dinheiro pode ter dado falso testemunho. Onde ele está agora? Ele foi preso por suspeita de tráfico de escravos e está sob custódia agora. Depois de interrogá-lo, descobrimos a identidade da pessoa que comprou a nossa funcionária, ou seja, o senhor Sebas-san. O homem prontamente abriu o bico, como um canário cantando. Ele provavelmente tinha sido forçado a dizer informações úteis. Sebas ponderou se deveria agir como um idiota, mentir ou dar uma réplica firme e correta. E se ele dissesse que ela não estava na casa? E se ele dissesse que ela estava morta? Numerosas frases apareceram em sua cabeça, mas nenhuma delas parecia funcionar e a oposição provavelmente não desistiria facilmente. Seria melhor que ele perguntasse o que precisava saber. Ainda assim, o que trouxe os senhores a mim? Quais provas tem? Era isso que perturbava Sebas. Ele não deixou nenhum traço de seu nome ou identidade.
Eles não deveriam ter encontrado nenhuma evidência apontando para ele. Contudo, os dois estavam aqui. Como eles o encontraram? Ele sempre foi muito cuidadoso durante suas excursões e sempre desconfiado de possíveis perseguidores. E não achava que alguém nesta cidade pudesse segui-lo sem ser visto. Graças a um pergaminho. Um raio de luz passou pela mente de Sebas. O pergaminho que comprou na Guilda dos Magistas. A qualidade daquele pergaminho sublime certamente não era achada em qualquer lugar. Qualquer um que pudesse reconhecer um pergaminho como aquele seria capaz de dizer que foi comprado da Guilda dos Magistas. Depois de perguntar aqui e ali, eles certamente encontrariam pistas, e um homem em um uniforme de mordomo carregando um pergaminho seria bastante proeminente. Ainda assim, isso por si só não provaria que Tsuari estava aqui. Além do mais, Sebas poderia pleitear que o teriam confundido com alguém parecido com ele. Todavia, ele estaria em problemas maiores se insistissem em revistar a casa. Pois além de descobrirem Tsuari, notariam que apenas 3 pessoas a habitavam, isso incluindo Tsuari. Sendo esse o caso, tudo o que ele podia fazer era deixar as coisas em pratos limpos. Sebas decidiu deixar seu destino para os deuses. Eu a levei embora. Isso é um fato. No entanto, ela estava gravemente ferida na ocasião e eu fui forçado a fazê-lo, pois temia que sua vida estivesse em perigo. Em outras palavras, admite comprá-la. Posso falar com esse homem que mencionou? Infelizmente, não podemos permitir isso. As coisas seriam ruins se tivessem permissão para combinar suas histórias. Então poderia estar presente e ouvir nossa conversa. Sebas queria dizer isso, mas preferiu se calar. Afinal, eles planejaram a coisa toda. Mesmo que se encontrassem, não era provável que a situação pudesse favorecer Sebas. Continuar com essa abordagem era simplesmente uma perda de tempo. Antes de entrarmos nisso, os senhores não acham que permitir que ela trabalhasse com ferimentos tão graves é bastante problemático aos olhos da nação? Não existem leis contra isso também? As condições em nosso estabelecimento são mais duras que a maioria. É inevitável sofrer lesões. Considere que o trabalho em minas e afins também inclui os riscos ocupacionais. É a mesma coisa. Duvido que sejam a mesma coisa. Ah, estamos a serviço da indústria. Há todos os tipos de clientes nisso. Somos atenciosos, sabe? Mas tudo bem, eu entendi seu ponto. Seremos mais cuidadosos da próxima vez, sim, um pouco mais cautelosos. Só um pouco? Ah, sim. Preocupar-se demais com detalhes custa dinheiro, sabe? Pode se envolver em vários problemas por isso. Suculente zombou da pergunta de Sebas. Por sua vez, Sebas sorriu. Claro, entendi seu ponto de vista. Stefan suspirou. Sua atitude era típica de quando alguém lidava com tolos. Meu dever é verificar se o tráfico de escravos estava acontecendo. O bem-estar dos empregados é outra questão. Tudo o que posso dizer é que isso não tem relação com o caso. Então, poderia me dizer quem são os responsáveis que lidam com problemas deste tipo? Eu poderia te dizer, mas há alguns probleminhas nisso. Infelizmente, enfiar o nariz nos negócios dos outros só vai lhe render ressentimento. Bem, poderia me fazer o favor de esperar até que eu mesmo encontre os responsáveis? Stefan sorriu maldosamente, como se dissesse: eu estava esperando que dissesse isso. Suculente tinha o mesmo tipo de olhar. Ah, se dependesse apenas de mim, não teria problema, mas o negócio já entrou com processo, tecnicamente eu já deveria prendê-lo e começar as investigações. Estou de mãos atadas quanto a isso. Em outras palavras, ele estava sem tempo. A situação e as provas circunstanciais claramente o apontam como culpado, mas o relator disse que está disposto a abrandar as coisas. Uma compensação será necessária para facilitar as coisas, é claro. Também destruir a documentação relacionada ao comércio de escravos também exigirá um pouco de dinheiro. O que exatamente o senhor quer dizer com abrandar as coisas? Veja bem. Gostaríamos que devolvesse a nossa funcionária e compensasse a perda de receita incorrida neste tempo que a impediu de trabalhar. Entendo. E de quanto estamos falando? Em moedas de ouro, bem. Ah, eu vou te dar um desconto.
Já somando 100 moedas, então, com mais compensação de 300 moedas de ouro, fica no total de 400. Justo, não acha? Isso é uma soma e tanto. Como chegou a este valor? Quanto ela faz um dia e como exatamente é calculado? Espere um pouco. Disse Stefan e continuou. Isso não é tudo, suculente-san. Ah, quase me esqueci. Como eu já fiz um relatório, será preciso pagar para destruí-lo também, mesmo que o problema seja resolvido debaixo dos panos. Tem razão. Como pude esquecer disso, meu caro suculente? Stefan sorriu perversamente mais uma vez. Assim sendo? Não, não é nada. Disse Sebas calmamente enquanto sorria. Suculente curvou-se para Stefan e disse. Me perdoe, Eivi-sama. Destruir os documentos custa 1/3 das taxas de compensação, desse modo serão mais 100 moedas de ouro. Um total de 500 moedas de ouro, creio eu. O dinheiro que eu paguei para aquele homem, conta? Como poderia? Ouça, meu caro. Se chegar em acordo com a outra parte, significará que não comprou uma escrava. Em outras palavras, as despesas de comprá-la como escrava são anuladas. Imagine que foi vítima de um golpe e perdeu dinheiro. E pensar que eles realmente esperariam que Sebas assumisse que havia perdido 100 moedas de ouro. Com toda a probabilidade, a maior parte do dinheiro já havia caminhado de mansinho para seus bolsos. Mas infelizmente, os ferimentos dela ainda não estão totalmente recuperados. Se a levarem embora agora, suas feridas podem reabrir. E se ela não receber o tratamento adequado, pode muito bem vir a óbito. Eu acredito que seria melhor ela ficasse comigo para receber seus cuidados aqui. O que os senhores acham? Os olhos de Suculente reluziram de um jeito bizarro. Quando notou isso, Sebas percebeu a profundidade de seu erro. Ele permitiu que percebessem o quanto Tsuari significava para ele. Claro, faz sentido. Se ela morrer, terá que nos ressarcir pelo valor dela como nossa funcionária. Mas enquanto ela se recupera, o que me diz de nos emprestar a dama da casa? Oh, faz sentido. Como há uma vaga em aberto, é melhor preenchê-la. Havia visível luxúria no largo sorriso do rosto gordo de Stefan. Ele estava certamente imaginando o ato de despir solução dos pés à cabeça. O sorriso desapareceu do rosto de Sebas, que ficou impassível. Era provável que Suculente não falasse sério, mas era certo que ele pressionaria o ataque se mostrasse alguma fraqueza. Para o infortúnio de Sebas ao expor seu apego a Tsuari, ainda existia a possibilidade de que a situação se deteriorasse ainda mais. Por acaso não tem medo desses seus desejos te colocarem em problemas? Como se atreve a falar assim comigo? O rosto de Stefan estava vermelho vivo enquanto gritava. Parece com um porco sendo morto. Sebas pensou. Ele olhou para Stefan sem dizer uma única palavra. O que insinuando? Eu apenas sigo a lei, mais do que tudo, preso para manter a lei aprovada pela gloriosa princesa Renner. Como se atreve a chamar isso de desejo? Mostre algum respeito, homem. Calma, calma. Não se preocupe, Eivi-sama. Quando Suculente disse, Stefan se acalmou imediatamente. Sua raiva havia desaparecido como se nunca estivesse de fato estado ali, um claro sinal de que foi apenas uma tática de intimidação, não uma raiva genuína. Que atuação terrível, refletiu Sebas. Como eu ia dizendo, Suculente-san. Eivi-sama, nós já dissemos tudo o que era para ser dito. Eu estava pensando em voltar amanhã, precisamos dar um bom tempo de reflexão ao homem. Tudo bem assim, Sebas-san? Perfeitamente bem. Com isso, Sebas os levou para a porta principal. Ao despachá-los, Suculente, que ficara até o final, sorriu para Sebas e deixou escapar algumas palavras. Ainda assim, tenho que agradecer àquela vagabunda. Pensar que um pedaço de lixo poderia realmente se transformar em uma galinha dos ovos de ouro. Com isso, a porta se fechou com um baque. Sebas olhou para eles, como se a porta fosse transparente. Não havia expressão particular no rosto de Sebas. Ele parecia tão calmo como sempre. No entanto, havia uma emoção distinta em seus olhos. A raiva. Não, a palavra raiva era muito branda para descrever como ele se sentia. Furioso e irado. Essas palavras seriam mais adequadas.
A mensagem de despedida de Suculente foi honesta, porque ele tinha certeza de que Sebas estava no seu limite e não tinha para onde ir, sua vitória estava garantida. Solução, porque ainda se esconde? Solução saiu das sombras em resposta à voz de Sebas. Ela tinha se fundido nas sombras com habilidades vindas de sua profissão de assassino. Você ouviu tudo? Sebas só perguntou como formalidade. Naturalmente, Solução acenou como se dissesse claro que sim. O que o senhor planeja fazer agora, Sebas-sama? Sebas não pôde responder à pergunta de imediato. Ao ver isso, Solução olhou friamente para ele. Que tal entregar aquela humana para eles? Eu não sinto que isso vai resolver o problema. E por quê? Se eu expor uma fraqueza, eles tentarão capitalizar até tirarem cada moeda. Eles são tipinhos assim. Creio que entregar a Tsuari não irá resolver o problema. Mais ao ponto, o problema real é o quanto eles descobriram enquanto nos investigava. Nós entramos na capital real como comerciantes, mas se eles investigarem mais a fundo, perceberão a verdade, descobrirão nosso disfarce. Então, o que o senhor pretende fazer? Ainda não sei. Vou dar uma volta e pensarei em algo. Sebas abriu a porta e saiu. Solução assistiu em silêncio, olhando para as costas de Sebas quando este se distanciou. Nada fazia sentido para ela. Nada disso teria acontecido se ele não tivesse resgatado aquela humana. Dito isto, era tarde demais para Lamúrias. A questão era o que fariam agora. Como subordinada de Sebas, ela não podia simplesmente ignorar suas instruções, mas sentia que deixar as coisas fluírem só levaria a um resultado pior. Se nossa irmãzinha pudesse sair, se eu pudesse agir como uma Pleiade, não teríamos esse problema agora. Ela estava hesitante. Ela estava desconcertada. Ela nunca tinha sido tão hesitante em sua vida. No final, se decidiu. Ela levantou a mão esquerda. Algo se projetava dela, como se estivesse flutuando na água. Era um pergaminho que havia armazenado dentro de seu corpo. Originalmente havia sido dado a ela para comunicação em caso de emergência, embora, graças aos esforços de Demiurge, agora havia uma maneira de fabricar pergaminhos de baixo nível. Ainda assim, Solução não foi informada disso e então acreditava que esse pergaminho deveria ser usado apenas em uma situação terrível, e Solução acreditava que tal situação se qualificava. Ela abriu o pergaminho e ativou a magia dentro dele. Uma vez usado, o pergaminho desintegrava-se e os restos caíam no chão como pó. Momentos depois, até mesmo o pó desaparecia. Quando a magia entrou em vigor, Solução foi conectada a outra parte. Ela perguntou: é o senhor, Ain-sama? Solução: O que aconteceu? Para estar me contatando, isso significa que houve uma emergência? Sim. Solução ficou em silêncio por um momento. Ela havia parado por causa de sua lealdade a Sebas e porque havia considerado a possibilidade de estar errada. No entanto, sua lealdade a Ains estava acima de tudo. Além disso, eles deveriam considerar beneficiar os 41 seres supremos em cada movimento que fizessem. Contudo, tudo o que Sebas tinha feito até agora poderia ter violado esse preceito. Assim, ela decidiu deixar a decisão nas mãos de seu mestre e disse: é sobre o Sebas-sama, ele pode ter nos traído. Que? Ah? Não, como isso? Bom. Não faça estes tipos de brincadeiras, Solução. Está proibida de acusar os outros sem provas, ou tem alguma prova? Sim. Embora possa não contar exatamente como prova.